Chelsea elimina o Fluminense com direito à lei do ex de João Pedro. Isso mesmo, o atacante brasileiro brilhou e marcou os 2 gols que garantiram a classificação do Chelsea, mostrando que a famosa lei do ex não falha. E não para por aí. Vamos conferir juntos o que a mídia está dizendo sobre essa partida eletrizante, a atuação do João Pedro e a repercussão desse resultado bombástico. Fica até o final para não perder nenhum detalhe dessa análise completa. Se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Obrigado mesmo, acho que é difícil achar a palavra no momento desse. Jogador muito grande. O Aras está muito emocionado, gente. Eu vou muito respeitar esse momento, porque o Aras é um jogador que muito sério em campo, né? Assim, é um cara que está o tempo inteiro entregando, está o tempo inteiro se doando. Tenho certeza que esse é um momento para a carreira dele muito difícil de lidar, né? Porque a sensação que dá é que podia um pouquinho mais. Afinal, estava quase ali, o título... Eu sei que é difícil. Só pedir desculpa pro... Não precisa pedir desculpas, Aras. Torcedor, eu acho que a gente esteve muito perto, a gente estava sonhando, a gente chegou aqui na semifinal, total condições de avançar para a final. Me desculpa por nunca mais. Nunca. Eu acho que temos lutado tanto para chegar aqui, estamos tão perto, que eu acho que a verdade de mais profundo do meu coração é desculpa para o torcedor. Como eu sempre falei, eu tento me dedicar ao máximo, eu dou minha vida por essa camisa, por esse clube que já me deu tanto. Então, essa é uma desculpa mesmo. Desculpa, porque eu acho que a gente poderia ter dado mais. Eu acho que a gente deu tudo o que tinha aí dentro do campo. Hoje estava difícil mesmo. Eu acho que, cara, não tenho palavras mais que pedir perdão pro nosso torcedor, porque eu acho que a gente criou uma grande expectativa no Brasil, no mundo todo, e é difícil sair assim. Bastante difícil sair assim, com essa frustração tão grande como a que eu saio hoje, mas amanhã é outro dia. Sim. Com certeza a gente vai aprender tudo o que viu aqui, e desculpa mesmo. Desculpa. O Fluminense está de parabéns por uma das campanhas mais históricas de um clube brasileiro numa competição internacional. Um Flu que é o time com o menor orçamento dentre os brasileiros que foram lá para os Estados Unidos disputar essa Copa do Mundo de Clubes. A equipe talvez mais desacreditada até pelos próprios torcedores tricolores. A gente sabe que o Fluminense tem algumas lacunas a serem preenchidas, até mesmo para os desafios aqui no Brasil, no continente. Enquanto Botafogo, Flamengo e Palmeiras estão na Libertadores, o Fluminense está na Sul-Americana. Esse grupo, há exatamente um ano, claro que com alguns reforços, estava na lanterna do Campeonato Brasileiro. Se livrou de um rebaixamento na Bacia das Almas no ano passado. Chegou à Copa do Mundo de Clubes, fez um baita jogo contra o Borussia, merecendo ganhar na primeira rodada, venceu com forte emoção o Ulsan da Coreia e empatou protocolarmente com o Mamelodi Sundowns. Nas oitavas de final, quando todo mundo pensava que era a vez do Fluminense ser despachado, o Fluminense bate a Internacional. Finalista de UEFA Champions League, que eliminou o Bayern de Munique, bate o poderoso Al Hilal, que não tem a tradição, o tamanho do Fluminense, mas tem investimentos bilionários. O Fluminense passou e, fazendo um jogo competitivo contra o Chelsea na semifinal, dá adeus ao Mundial como uma das 4 potências da primeira histórica Copa do Mundo de Clubes e certamente será recebido de braços abertos pelo seu torcedor no aeroporto ao voltar para o Rio de Janeiro. Se o torcedor tricolor via ali um ano meio banho-maria, meio mais ou menos, agora a moral é elevada e a união é mais forte que nunca. É um Fluminense que tem que ser elogiado, né? Hoje, cara, o Arias, inclusive, eu tava vendo, ele saiu de campo super abalado. O Arias, você vê que o time tava acreditando que iria pra final desse Super Mundial. E pra mim, não acreditando à toa, não, porque eu acho que o Fluminense, até o jogo de hoje eu acho que o Chelsea foi melhor, né? O Chelsea foi melhor, foi equilibrado o jogo. Não dá pra dizer que o Chelsea foi bem melhor, porque o Fluminense teve momentos melhores no jogo. Mas o Chelsea hoje foi melhor.
Só que eu achava a campanha do Fluminense até o momento melhor que a do Chelsea. Jogando melhor. O Fluminense jogou bem contra o Al-Hilal, jogou bem contra o Internacional, jogou bem contra o Dortmund. O Fluminense bateu adversários mais fortes que o Chelsea. Sim, o Chelsea, eu tava falando isso, né? O Mauro até já falou e parecia, né? Alguns trataram como desdém do Mauro. O Mauro vai entrar com a gente aqui, mas eu concordo com ele. Quem caiu desse lado da competição se deu bem, pô. Era um lado muito mais fácil. Nesse lado, de bicho-papão, realmente era só o Manchester City. Só o Manchester City, que saiu para o Al-Hilal, tudo bem, saiu ali para um time que ninguém esperava. Do outro você tinha Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Só de ter esses três, já era o lado mais difícil. Então o Chelsea acabou sendo beneficiado um pouco? Acabou. Mas eu não achei, Bruno, a campanha desse Chelsea mil maravilhas, não. Tá na final, claro, tem que ser elogiado, mas acho um Chelsea que jogou bem hoje contra o Fluminense. Jogou melhor que o Palmeiras, mas o Palmeiras, pra mim, jogou muito pior do que poderia. E contra o Flamengo levou uma sapatada. Futebol e seus roteiros. Não é à toa que o futebol é o esporte mais apaixonante do mundo. Quem diria que o cria do Fluminense, o João Pedro, que acabou de chegar no Chelsea, iria fazer os 2 gols que iria acabar com o sonho do Fluminense nesse Mundial de Clubes. Novo reforço brilha e o Chelsea elimina o Fluminense. Esse novo reforço que é simplesmente o João Pedro, cria de Xerém, cria do Fluminense. E ele que foi o melhor jogador da partida com nota de 8,5 no aplicativo Flash Score. Lembrando que no aplicativo Flash Score você acompanha as estatísticas de todos os jogadores em tempo real. E o Fluminense que foi muito bem no Mundial de Clubes, isso é inegável. O Fluminense fez uma grande campanha. Na partida contra o Chelsea não fez uma partida muito boa. O Fluminense até teve suas chances, inclusive o Cucurella salvou uma chance que poderia dar um empate para o Fluminense, mas somente isso, e uma bicicleta do Everaldo no final do jogo. No mais, o Chelsea teve mais posse de bolas, mais finalizações, e com 2 golaços, o João Pedro, cria de Xerém, acabou o sonho do Fluminense, sendo eliminado para o Chelsea no Mundial de Clubes, e o Chelsea representando o futebol inglês na grande final do Super Mundial. Eu também acho que o jogo não foi de igual para igual, mas o Fluminense teve a chance de empatar o jogo. Quando o Chelsea faz 1-0 num golaço do João Pedro, o Fluminense tem uma bola que o zagueiro tira em cima da linha e depois tem um pênalti que é marcado e retirado pelo Vareiro. Só também, né? Depois disso o Fluminense até termina bem o primeiro tempo, tentando sufocar, mas na segunda etapa o Chelsea volta encurralando o Fluminense, faz o segundo gol no contra-ataque, mata a partida. Quem sai muito forte e muito maior do que aquilo que chegou no Mundial é o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho sempre foi um treinador bastante contestado por muita gente. Ele tem o personagem dele. Eu gosto muito do personagem do treinador, Renato Gaúcho. Entendo que em alguns momentos até ele passa um pouquinho da conta pelo personagem que ele é, mas eu nunca duvidei que o Renato sabe muito de futebol. Taticamente, ele mostrou nesse Mundial que ele sabe trabalhar. O time dele jogou de várias maneiras, muitas vezes mudando o time, olhando o adversário, e o Fluminense sai grande, mas o Renato sai muito grande desse Mundial. É um Fluminense que deixa seu torcedor bastante animado para o final da temporada por aquilo que mostrou. E eu queria fazer aqui, dar parabéns ao Ratinho. Entrou no jogo hoje o Ratinho. Aquele que quando o barco vai afundar, Ratinho. Ele pula. Sabe quando o navio vai afundar? Ele pula do barco, ele pula do navio. Ele entrou hoje e deu um tapa no rosto do Cucurella que fala, né? Coisas muita gente gostaria de fazer o que o Ratinho fez. Nossa. Ele fez, tomou um cartãozinho amarelo. Se você curtiu, deixa aquele like e se inscreve no canal. Comentem aí o que acharam do jogo e da eliminação do Flu. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!